Sempre que você vai se comunicar com as pessoas, então, desde quando você era pequenininho lá, você ia escolhendo maneiras para poder passar a mensagem, para poder explicar para as pessoas aquilo que você gostaria de falar, né? Então, pequenininho a gente chorava, né? Ou a gente batia a mão, ou a gente mostrava, ou a gente apontava. A ideia é que com o passar dos anos a gente vai evoluindo na maneira de expressar o que a gente quer. E chegue a uma fase em que nós estejamos tão maduros, onde a gente consiga realmente, quando nós falarmos com alguém, a gente deixar claro exatamente o que a gente precisa, dando aquele assunto a importância que ele precisa, deixando ele claro da maneira que a pessoa precisa entender também, e considerando, claro, o perfil do ouvinte com quem eu vou falar. Então, vocês já pararam para pensar no seguinte, que a comunicação ela é um processo de transformação das informações? Ou seja, quando você vai passar alguma coisa para alguém, esse assunto ou essa questão, ela precisa ser transformada para que a outra pessoa entenda, tá? Então, pense num exemplo quando você chama, não sei, talvez um técnico de ar-condicionado ou um eletricista na sua casa e você está com algum problema lá, que de repente as chaves do chuveiro estão caindo, ou as luzes estão sempre queimando, né? Os eletrodomésticos estão sempre queimando. E ele vem, né, e faz uma avaliação e ele te explica em termos técnicos o que precisa ser feito, que precisa trocar um disjuntor, que precisa fazer uma ligação de uma outra maneira, que precisa mudar a fiação assim, assim, assado, né? Ou o técnico de ar-condicionado vem e te explica por que o seu ar está vazando água, o que é que está acontecendo e o que precisa ser feito. Muitas vezes, após a explicação desse técnico, a gente fala assim, tá, e daí? O que a gente faz? Tá, e daí? Não entendi. Como que é isso? Aí a pessoa vai lá e ela começa, olha, então peraí, deixa eu te explicar. Então ele começa a usar metáforas, ele começa a contar uma historinha para você, ele começa a traduzir aquela informação técnica de uma maneira que você consiga entender. Aí você fala assim, ah, tá, agora eu entendi. Ah, então beleza, vamos fazer dessa forma. Isso nada mais é do que transformação das informações. Então comece a pensar hoje no seu dia a dia em quantas situações que talvez pela falta de tempo, pela sua falta de paciência, pela sua falta de argumentação, você passa uma informação em que ela não foi transformada e você, inclusive, nem tem a certeza se aquela pessoa entendeu ou não o que você estava falando. E você segue. Quantas vezes já aconteceu dentro da empresa de você dizer assim, não, eu passei para ele essa informação, claro que eu passei. Mas aí, se a gente for voltar o filmezinho lá, for olhar, às vezes a pessoa está lá no computador trabalhando e você chega lá e fala, ó, fulano pediu para você ligar para ele. A pessoa está lá concentrada, ah, beleza. Continua o trabalho dela ali, não foi dada aquela atenção necessária para aquela informação que chegou, ele esqueceu e não fez. Só que eu falei para você que a outra pessoa estava pedindo para você ligar. Só que eu não falei também de uma maneira em que eu conseguisse comunicar a importância disso, em que eu conseguisse traduzir essa informação para ele, fazer com que ele parasse ali para me ouvir e realmente apreender aquela informação que eu estava falando. Uma coisa, gente, eu sempre digo o seguinte: uma coisa é nós cuspirmos informações, outra coisa é nós nos comunicarmos. Pensa assim, que a comunicação é uma via de mão dupla, tá? Para eu conseguir confirmar e ter a certeza de que nós estamos em um processo de comunicação, precisa haver algumas comprovações de que existe uma ligação entre nós naquele momento, tá? Só vomitar as informações, cuspir as informações, não quer dizer que você se comunicou. Até porque o processo de comunicação, ele também é um processo de convencimento, de influenciação. Simplesmente passar uma informação não quer dizer que você conseguiu o objetivo da comunicação, que é fazer com que aquela pessoa
Use aquela informação que você passou para realizar alguma tarefa, ou dar sequência a alguma coisa que você está pedindo, ou convencê-la de mudar de ideia, ou ficar atualizada sobre uma determinada informação que você passou para ela. Então, se nós hoje, a partir de hoje, ao nos comunicarmos dentro da empresa, nós pensarmos, essa informação eu transformei a ponto que a pessoa consiga entender a importância dela, a validade dela, o que precisa ser feito. Então, gente, se você quer se transformar em um bom comunicador, quer ser uma pessoa que consiga se comunicar com objetividade, passar a mensagem como deveria ser passado e ter o mínimo de problemas possíveis com o processo de comunicação, o primeiro passo, a primeira chave que eu digo para vocês é transformem as informações antes de passar.